Meu queridíssimo irmão, minha queridíssima, a paz de Jesus, amor de Maria, esteja em vossos corações, da qual foste chamados a ser um povo santo no Senhor, graça e paz da parte de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre vire. Estamos aqui para mais um vídeo de catequese bíblica pelas Sagradas Escrituras, né? Sejam todos bem-vindos e bem-vindas, né, ao canal que traz a apologética bíblica, que traz a catequese bíblica sobre a nossa fé, a doutrina da Santa Mãe Igreja. Aqui do meu lado na TV você está vendo um dos meus vídeos no canal do Fábio Pentecostes. Foi a igreja que criou o dogma da presença de Jesus na Eucaristia. Você viu nesse vídeo, né, que foi o próprio Jesus na sinagoga de Cafarnaum. E hoje, meu querido Simão, neste vídeo, você vai ficar sabendo de algo maravilhoso. Outras grandes perguntas que fazem, irmão, por que a Igreja Católica, além de rezar pelos mortos, anda com objetos dos mortos, com um pedaço de osso do morto, com um pedaço da veste daquele morto, com uma gota do sangue daquele morto? Por que esse negócio agora? Esse tais de relíquias, aonde foi agora que inventaram, de onde criaram isso? Meu querido irmão, minha querida irmã, hoje nós vamos ver na Sagrada Escritura se realmente as relíquias dos santos, se as relíquias dos santos são bíblicas e mais, elas curam, fazem milagres, como acontece hoje com as relíquias da Beata Helena Guerra, com as relíquias de São Padre Pio e com tantas outras relíquias dos santos que estão nos relicários. Acontece realmente milagres? É o que você vai ver comigo a partir de agora nas Sagradas Escrituras. Desde já, meu querido Simão, já abra a sua Bíblia em em Êxodo, capítulo 13, versículo 19. Vamos para a Bíblia? Vamos ver o que diz a Sagrada Escritura? Aqui mostra a fé da igreja. Aqui mostra uma fé maravilhosa, que é a fé da igreja fundada por nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vamos lá? Vamos ver o que diz a Bíblia Sagrada. Êxodo capítulo 13, versículo 19. Moisés levou os ossos de José, porque este fizera os filhos de Israel jurarem: quando Deus vos visitar, levareis daqui convosco os meus ossos. Pácata, aqui está, amado. Aqui está na Sagrada Escritura, mostrando para você na Bíblia Sagrada que desde a aliança veterotestamentária se tinha o costume de levar consigo as relíquias dos santos. Quem eram os ossos de quem? Quem era esse José? José, filho de Jacó, que se tornou-se governador do Egito, que salvou seus irmãos, que salvou sua família naquela época dos 7 anos de seca no Egito. Muito bem, estamos vendo na Sagrada Escritura. Mas aí as pessoas dizem, não serve de nada, não faz nada, depois que morreu acabou. Que negócio é esse de relíquias fazer milagre? Irmão do céu, que negócio é esse? Vamos para 2 Reis, pega aí, 2 Reis, capítulo 13, versículo 20 e versículo 21. Vamos ver se os mortos fazem milagre, fisicamente falando, corporalmente falando, se fazem ou não fazem milagres. Vamos ver se as relíquias dos santos fazem milagre. Vamos ver se as relíquias dos santos libertam. Vamos ver se as relíquias dos santos têm algum valor dentro da cristandade. Vamos ver. 2 Reis 13, a partir do versículo 20. Eliseu morreu. Veja que apareceu o termo morreu. E foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano excursões na terra. Versículo 21. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, levando para sepultar um homem, viu essa turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver do homem no túmulo de Eliseu. Logo que o cadáver toca os ossos de Eliseu, o morto voltou à vida e pôs-se de pé. Pácata, aqui está. Meu querido irmão, minha querida irmã, a Sagrada Escritura mostra 100% a fé católica, sem mostrar outra fé, porque só há uma fé. Efésios 4, versículo 3 e 4 é claro, só há uma só fé.
Só há uma só fé, porque Jesus, sobre Pedro, Quefas, tu és Pedro, da qual fundarei a minha igreja, pedra, só ficou uma fé. E essa fé, nós vemos que maravilha é a nossa fé. Olha as relíquias dos santos, não é? Que são levadas para as dioceses, que, em peregrinações, em missões, e com tantos milagres. A relíquia da Beata Helena da Guerra já fez tanto dos milagres. Eu já vi pessoas tocarem na relíquia da Beata Helena da Guerra e levantar da cadeira de rodas. As relíquias dos santos têm poder. Não é Fábio Pentecoste que está dizendo isso, não. É a Bíblia Sagrada. A Sagrada Escritura diz que quando jogaram o cadáver do morto no túmulo de Eliseu, que bate nos ossos de Eliseu, ele ressuscita. Aí está, os ossos de Eliseu ressuscitou um homem. Os ossos dos santos, as relíquias, um pedaço da roupa daquele santo, do sangue, eles fazem milagres, sim, é bíblico, não é idolatria, é bíblico. Você está vendo comigo que eles fazem milagres. As relíquias dos santos da Santa Mãe Igreja, você está vendo comigo se é bíblico ou se não é bíblico. Aí, mamãe, você está mostrando no Antigo Testamento. Eu vou chegar já no Novo. Vamos abrir a nossa Bíblia no Eclesiástico 48, verso 14. Vamos lá. Eclesiástico 48, verso 14. Você vai ver comigo. Ainda falando da vida de Eliseu. Veja que ele toca, o morto toca, eles jogam por medo ali no chão o corpo do homem, ele toca nos ossos de Eliseu e torna a vida. E aí eu fico aqui eu pensando comigo, será que aquele povo correu com mais medo dos guerrilheiros ou quando viu um morto correndo atrás deles, dizendo, me esperem, me esperem? Amados, deve ter sido engraçada a cena, viu? Vamos lá. 48 do Eclesiástico, versículo 15 e versículo 14 e versículo 15, ainda falando de Eliseu, diz assim, ó, nada houve que o pudessem vencer. Isso é quem é Eliseu. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez milagres. Aqui está. Olha, Eclesiástico 48, versículo 15, confirmando 2 Reis 13, 21. Que quando o morto toca nos ossos de Eliseu, ele torna a vida e ressuscita. Amados de Deus, a unção daquele homem, o que está naquele homem, o que está nas relíquias do Padre Pio, o que está nas relíquias da Beata Helena Guerra, de São Vicente de Paulo, o que está nas relíquias dos santos, de tantas outras relíquias, não é? Tem o poder de curar. Curar, eu já vi testemunhos quando as pessoas tocaram naquele relicário, foram curadas de câncer, doenças incuráveis, pessoas serem libertas do pecado, do adultério, não é? Através das relíquias dos santos. Deus realiza os milagres através das relíquias dos santos. Imagina o que Deus nos utiliza da própria Imaculada, que é muito maior, está assim, muito acima dos santos. Pensa só comigo isso. Versículo 15. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. Aí está. Dizendo que o que realmente era Eliseu. Porque o livro do Eclesiástico é escrito muito tempo depois do livro dos reis, muito tempo depois do que acontecera com Eliseu. Quando nós passamos uma folha para o capítulo 49 do Eclesiástico, versículo 18, diz assim, ó, seus ossos foram reservados com cuidado. Depois de sua morte, fizera profecia. Olha aí, até profecia, está dizendo aqui as Sagradas Escrituras, que até profecia, os ossos, as relíquias dos santos são capazes de fazer. Até profecias. Claro que essas profecias não é que os ossos vão abrir a boca e falar, não. É que essas profecias é o que realmente acontece, que está englobado dentro do termo profético, de profecia. Não é? E aí você estuda a palavra profecia, você vai ver libertações, milagres, ressurreições.
tudo isso cabe dentro do termo profecia. Por isso, depois da morte, fez profecias. Pode aparecer o termo na Bíblia, né? Ou, em outras traduções, milagres. Então, nós estamos vendo aqui, 49, verso 18, falando ainda de José, né? No verso 17 fala de José. E nós vimos lá no Êxodo 13, 19, que Moisés levou os ossos de José. E aqui está dizendo que os ossos de José fez milagres. Olha aqui, ó. Vou repetir outra vez. 49 do Eclesiástico, versículo 18. Seus ossos foram reservados com cuidado. Depois de sua morte, fizeram profecias. Olha aí. Como as relíquias sempre andou com o povo de Deus. As relíquias sempre estiveram com o povo de Deus. Nós estamos vendo aqui relatos da antiga aliança, do povo veterotestamentário, do povo judeu, do povo de Deus. Aí, irmão, e no Novo Testamento não tem isso não, é só Jesus e mais ninguém, é Jesus, é só o nome. Não precisa mais o crucifixo, não precisa mais uma medalha, não precisa... Você já ouviu isso por parte de hereges? Vamos para Atos capítulo 5, vamos ver. Eu estou pegando alguns para o vídeo não ficar comprido. Existe muito mais. Quando nós vemos no Novo Testamento, se no Antigo Testamento os ossos de Eliseu foram capazes de ressuscitar Eliseu, homem ungido, homem de Deus, separado, né? Ungido de Deus, que Naamã pediu uma carroça de terra para levar e colocar lá no templo de Dagon no piso, não é? Aliás, os que acusam os católicos de idolatria, quando Naamã se converte, ele pergunta para Eliseu: o que será de mim quando eu levar meu amo, o rei da Síria, para se ajoelhar diante de Dagon no templo de Dagon? Eu terei que me ajoelhar com ele diante de Dagon. E agora, o que vai me acontecer? É pecado? O que é que Eliseu diz? Não, não é pecado. Vai se ajoelhe de boa mente diante de Dagon com seu amo. Aí está. Que se ajoelhar diante das imagens não é adoração, como afirma alguns. Depois eu vou trazer um vídeo, mais um vídeo nesse canal. Eu já tenho nesse canal vários vídeos, a explicação do Êxodo, capítulo 20, idolatria no Novo Testamento, não é? Trago um terceiro vídeo mostrando idolatria. Existe na Sagrada Escritura 13 tipos de idolatria. E vou trazer mais um vídeo depois. Com certeza estarei gravando um vídeo. Não vai ser agora, estarei preparando um vídeo sobre idolatria, mostrando para vocês que, vou mostrar que se ajoelhar diante de imagens não é idolatria, que acender uma vela para uma imagem não é idolatria. Vou mostrar tudo isso. E há uma diferença entre idolatria, né, e santos, ídolo e santos. Não existe nenhum versículo na Bíblia santolatria. Não existe. Ou seja, adoração de santos. Não existe essa palavra na nossa Bíblia Sagrada. Mas vamos ver o que interessa. Vamos ver se os ossos de Eliseu ressuscitavam mortos, o que não fazia a sombra do primeiro Papa. Veja só. Atos dos Apóstolos, capítulo 5, versículo 15. Vamos lá. Versículo 14. Cada vez mais aumentava a multidão dos homens e mulheres que acreditavam no Senhor através de quem? Da Igreja Católica. De maneira que traziam os doentes para as ruas e colocavam em leitos, em macas, a fim de que quando o primeiro Papa passasse, ao menos a sua sombra o cobrisse, algum deles. E vinham das cidades vizinhas de Jerusalém, afluía muita gente, trazendo enfermos, atormentados por espíritos maus, e todos eles eram curados. Pácata. Se os ossos de Eliseu foi capaz de ressuscitar, o que não era capaz de fazer a sombra do primeiro Papa, Pedro. Pedro não tinha tempo de estar pondo as mãos, orando, fazendo, não é, pelos enfermos, não tinha tempo por causa da evangelização, era o Papa. Mas eles diziam, então nós vamos colocar na sombra dele. Quando ele passar ali, bem cedo, vai passar. Ficavam sabendo que Pedro ia passar em determinado lugar, ao nascer do sol, que a sombra está bastante comprida, bastante longa, eles colocavam na sombra de Pedro.
E aí, quando a sombra de Pedro tocava nos enfermos, eles eram curados. A sombra de Pedro curava, libertava, exorcizava. Veja a sombra do primeiro Papa o que fazia. Ah, irmão, você mostrou a sombra, mas não mostrou a relíquia, não mostrou os panos, como você falou no início do vídeo, panos que estão nos relicários, que curam, que libertam. Isso não é bíblico, irmão. Irmão, o que você está dizendo? Vamos mais para frente. Vamos para Atos dos Apóstolos, ainda já estamos em Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 11, 19. Vamos para frente. Vamos lá. Capítulo 19, versículo 11. Presta atenção o que diz as Sagradas Escrituras. Todas as Bíblias do mundo está isso aqui. 19, versículo 11. Vamos ver as relíquias dos santos. Seja um pedaço da veste daquele santo, daquela santa, ou um osso, ou sangue. Vamos ver aqui nesse caso os panos. Vamos lá. Atos 19, 11. Deus fazia, veja que nas relíquias dos santos, não é o poder em si, era o que eu estava dizendo, o que eu acabei de dizer. Se Deus foi capaz de fazer, através dos ossos, dos panos, do sangue dos santos, o que não é capaz de dizer, de colocar na Virgem Maria, quando em Lucas 1, 28 diz, a ave cheia de graça, ou seja, a ave cheia da graça, todas as suas graças colocadas na Virgem Maria, que está acima, não pode nem ser incomparável os santos, a Imaculada, amados. Está muito além dos santos. Muito além dos santos. Só até acima da Imaculada Trindade. Deus elevou a Imaculada a um ponto tão extraordinário que está além das nossas mentes, da nossa imaginação. Olha aí. Quem era que fazia milagres através dos panos, das relíquias? Deus. Vamos lá. Deus fazia milagres extraordinários por intermédio de Paulo, de modo que lenços e panos que tinha tocado no seu corpo eram levados aos enfermos e se afastavam deles as doenças e se retiravam os espíritos malignos. Pácata, aqui está. Cortando de uma vez por todas, mostrando de uma vez por todas, comprovando de uma vez por todas que as relíquias dos santos são bíblicas. Bíblicas, mais bíblicas do que nunca. Amado de Deus, nós mostramos, não tenha dúvida sobre a fé católica. Não tenha dúvida sobre a fé católica. Muitas pessoas têm dúvida sobre a fé católica por não conhecer as Escrituras. Eu não estou aqui julgando ninguém. Eu estou dizendo, muitas pessoas têm o porquê daquilo, o porquê disso ou de não, por não conhecer as Sagradas Escrituras e nem a doutrina. E nem a doutrina também, e nem a tradição da igreja. Amados, hoje nós temos uma ferramenta na mão, que é o celular, que nós podemos estudar a doutrina da igreja. Nós podemos fazer um estudo de apologética, como eu fiz com o padre Luiz Toro, com esse pastor de Natal, com o professor Felipe Aquino, com tantos outros homens que ensinam a doutrina da igreja. Nós podemos, você pode. Se você quiser, você consegue. Ah, não tenho tempo. Eclesiastes, capítulo 3 para você. Para tudo debaixo desse sol tem um tempo. Para tudo. Debaixo desse sol tem um tempo. Não venha me dizer que não tem tempo, que tem sim. Amém? Então veja, os panos que tocava o corpo de Paulo, os lenços, esses lenços eram levados, aí está, as relíquias dos santos são levadas, tocadas nos enfermos, eles são libertos, eles são curados. Você está vendo comigo, você viu comigo na Sagrada Escritura, Deus agindo. Veja que o verso 11 começa, Deus fazia milagres extraordinários. Veja, Deus fazia milagres extraordinários, e continua fazendo milagres extraordinários, por intermédio dos santos. Os santos já eram um milagre em vida, né? Depois de sua partida continuam fazendo milagres. Além de ser intercessor no céu, Apocalipse capítulo 6, verso 9 e 11, verso 9 e verso 10 mostra, intercedendo, pedindo justiça a Jesus pela igreja.
E aqui você está vendo as relíquias. Aquilo que pertencia aos santos fazem milagres. E é Deus que se utiliza dessas relíquias para fazer milagre. Aqui diz Deus fazia milagres extraordinários. Por meio do quê? Por meio das relíquias. Ficou bem claro, amados? Compartilhe, se inscreva nesse canal, promova essa obra que é do Senhor. O intuito é trazer a verdade da fé católica pelas Sagradas Escrituras, pela tradição, pela patrística, mas como a minha formação foi mais pelas Sagradas Escrituras, mostro na Bíblia a fé católica. Deus abençoe a todos. Salve Maria Imaculada, salve Roma.